Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 26ª rodada do Cartola FC, com a participação especial de uma cartoleira que é mito. É a Luciana Ferreira, cartoleira do time Ferreira Lu. Ela já esteve na segunda colocação da Liga Gazeta do Cartola, agora caiu um pouquinho, mas continua no top 10. Fez um vídeo comigo de análises junto com o Matheus do Futebol Competência e agora, conforme o prometido, vai ajudar a gente nas dicas da 26ª rodada e também escalar o time mitos da Gazeta. Mas Luciana, tem muita gente que ainda não te conhece e por isso vou pedir para que você se apresente novamente. Aonde você mora, que time você torce, o que você faz da vida, Luciana? Boa noite, Michel. Meu nome é Luciana Ferreira. Eu tenho 27 anos, eu moro em Maringá, no estado do Paraná. Eu sou professora de educação física e o meu time é o Corinthians. E você começou a jogar o Cartola porque gosta de futebol, você acompanha os jogos. Como que é essa sua relação com o Cartola e com o futebol? Então, Michel, eu sempre gostei de futebol, mas eu estou muito mais viciada agora por conta do Cartola mesmo. Comecei a jogar o Cartola faz 1 ano e meio, mas com um grupo de pesquisa da universidade e agora com o pessoal em várias outras ligas. Então tá bem legal. E bom, com certeza você deve estar liderando todas essas ligas. O pessoal brinca com o fato de você ser mulher e estar liderando essas ligas, pede dicas para você. A concorrência é bem grande aqui, Michel. Então tem uns meninos aí que não gostam muito, mas a gente vai levando. Bom, eu aproveito a sua participação para agradecer todas as mulheres que jogam o Cartola FC e que acompanham a Gazeta do Cartola, e não são poucas. E também eu vi que tem muitos cartoleiros de Maringá ou aí das redondezas. Então, muito obrigado da Gazeta para toda essa galera. E quero saber se você está disposta a ajudar a gente nestas dicas da 26ª rodada. Sim, sim, vamos lá, Michel. Bom, antes de mais nada, eu quero te fazer uma perguntinha. Você se considera uma cartoleira de sorte? Eu me considero uma cartoleira de sorte. E, Muita sorte. e eu tô perguntando isso porque no site da Gazeta do Cartola desta semana, www.gazetadocartola.com, menu colunistas meio de campo, o nosso mito Carlos Mendonça escreveu um artigo justamente sobre a sorte no Cartola FC. Muitas vezes a gente reclama do azar que dá fazer mudanças de última hora, colocar um jogador no ataque e o outro que vai lá e faz o gol, mas desta vez nós estamos falando da sorte do Cartola FC. Então convido aos cartoleiros para visitarem este texto aqui, darem uma lida e deixarem os seus comentários. Você também tem sorte que nem a Luciana no Cartola FC? Conta pra gente aí um pouquinho de uma história que você tenha tido de sorte no Cartola FC. E meus abraços ao Carlos Mendonça. Bom, vamos agora abrir aqui o site do Cartola FC. Time mitos da Gazeta na rodada passada fez 40,61 pontos. Mas por quê? Porque a nossa prioridade foi ensinar um pouquinho como valorizar o time. E nós tínhamos 184 cartoletas e chegamos a 195, ou seja, em uma rodada valorizamos 11 cartoletas. Então, galera que começou a jogar o Cartola faz pouco tempo, tem aí 130, 140 cartoletas, dá para valorizar 10 cartoletas ou mais, seguindo as dicas da Gazeta, ok? Hoje vamos pensar em pontuação, certo? Bom, o time Mitos da Gazeta tem 195 cartoletas e antes da gente começar a ver posição por posição, vamos analisar aqui alguns jogos. E eu começo perguntando para a Luciana. Luciana, na sua opinião, vendo os jogos da rodada, tem algum jogo que pode ser considerado mais fácil, que a gente tem aí grandes favoritos? Olha, Michel, eu acredito que o jogo do São Paulo contra o Chapecoense vai ser um jogo aparentemente fácil, que vai ter aí alguns gols. E acho que também o jogo aí do Flamengo e Coritiba também acho que seja um jogo que vai somar uma pontuação alta pro pessoal que escalar esses jogadores. Vale dizer que na rodada passada a gente tinha dado 3 times como favoritos, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. E eu disse, sempre que tem 2 ou 3 favoritos na rodada, um deles perde. E foi o Santos que perdeu. Assim como estava jogando Cruzeiro e Atlético Mineiro, todo mundo apontava o Atlético Mineiro como favorito, ou a maioria apontava o Atlético Mineiro como favorito. E eu tinha falado também que clássicos neste Campeonato Brasileiro, nem sempre o favorito ganha.
Temos o Cruzeiro contra o Vasco. Cruzeiro, na minha opinião, é sim favorito contra o Vasco da Gama, ok? E destaco também outros dois jogos, dois grandes jogos, Santos e Atlético Mineiro. Uau, que jogo que vai ser esse, hein? E Inter de Porto Alegre e Corinthians. Ou seja, uma rodada com bastante diversão aí pra gente que acompanha o Cartola ficar torcendo. Vamos agora então começar com as dicas posição por posição. Luciana, você costuma escalar o time no 4-3-3. Para esta rodada aqui, eu vi que, na minha opinião, não temos tão bons laterais assim. Mesmo assim, você vai continuar indo no 4-3-3? 3-4-3 é uma melhor opção nessa rodada, Michel. E o time Mitos da Gazeta vai ser com 3-4-3? Eu acho que sim. Uhum. Olha, gostei bastante da escolha dela para essa rodada, diversificar um pouquinho, porém, galera que vai com lateral, a gente vai passar pelos laterais sim, ok? Mas vamos então começar pelos goleiros, certo? E no gol, Luciana, quem que você destacaria como os seus principais goleiros aí para a rodada e qual que estará no time Mitos da Gazeta? Então, Michel, buscando aí o favoritismo dos jogos que a gente já acabou de falar, eu acredito que o Rogério Ceni, que está voltando agora, seja uma boa opção, que vai jogar contra a Chapecoense em casa. O Paulo Vitor, do Flamengo, seja uma opção também para quem ainda está com poucas, querendo ganhar cartoleta, é uma opção boa, já que ele está negativado na última rodada. E jogando fora de casa, eu acredito que o Danilo Fernandes também seja uma opção do Sport. E desses três goleiros, qual que estará no time Mitos da Gazeta? Eu vou com o Danilo Fernandes, Michel. Danilo Fernandes escalado no gol do time Mitos da Gazeta e eu vou falar mais sobre alguns goleiros, ok? Primeiro goleiro que eu vou falar, Marcelo Lomba da Ponte Preta. Eu acho que esse jogo entre Goiás e Ponte Preta vai ser muito equilibrado. Tem boas possibilidades dos dois goleiros fazerem pontuações muito boas, tanto Marcelo Lomba como Renan do Goiás, ok? Outra opção que eu vou dar para esta rodada é o Everton do Atlético Paranaense. Na rodada passada ele tomou 2 gols do Vasco e mesmo assim fez 7,70 pontos. E se a Luciana citou o Danilo Fernandes do Sport, tem muita gente que está arriscando no Agenor do Joinville. Eu acho que deve ter cautela com os times que estão na zona de rebaixamento, porém o Agenor se destaca muito nas defesas difíceis. Vamos agora então partir para os laterais. A Luciana já disse que no time Mitos da Gazeta não vai optar por laterais. Eu acho que é uma rodada muito ruim para as laterais. Se o Jorge do Flamengo jogar, eu indicaria ele, porém ele é dúvida, ok? E quero dizer que este vídeo é gravado com antecedência, então muitos jogadores que nós estaremos falando agora, pode ser que até o mercado fechar não estejam mais como prováveis. E aí eu peço para que vocês fiquem atentos e volte no Cartola antes do mercado fechar para conferir se todos os seus jogadores estão mesmo marcados como prováveis, ok? Se o Jorge do Flamengo jogar, eu acho uma ótima opção. E aí, para fazer dupla com ele, eu indicaria o William do Inter de Porto Alegre ou o Wellington Silva do Fluminense. Mesmo com a má fase do Fluminense, eu acredito que agora essa fase aqui deve melhorar, principalmente para o Wellington Silva, ok? Tem também o Zeca dos Santos, vai ser um jogaço na Vila Belmiro, e se o jogo for muito bom, muitos jogadores dos dois times podem pontuar bem também, ok? E vou deixar também mais uma recomendação. Eu não sei se o Carlinhos do São Paulo joga ou não joga, mas o Carlinhos, quando joga no Morumbi, pontua muito bem, ok? Luciana, quer ir direto para os zagueiros ou você tem alguma coisinha a mais para falar sobre os laterais? Não, acho que é isso mesmo, Michel. Eu ia apontar o Carlinhos também, mas como a gente não sabe se ele vai estar jogando ou não, mas acho que as opções que você colocou foi as que eu iria colocar também. Então, eu quero saber se porque as nossas ideias são tão parecidas, você é top 10 da Liga Gazeta e eu não. É sorte, Michel. Você não tem sorte, eu tenho. Pois é, paciência então. Vamos partir para os zagueiros. Como eu comecei falando dos laterais, vou deixar a Luciana falar dos zagueiros. Luciana, quais são os zagueiros aí que você está acreditando nessa rodada que possam pontuar bem? Então, Michel, vendo uma crescente aí do Cruzeiro, eu acredito que o Manuel seja uma boa opção para essa rodada. Ele não fez ainda
muitas pontuações altas esse ano, mas o ano passado eu apostava bastante nele. Vamos ver se, quem sabe, essa rodada ele consiga fazer alguma coisa. Outra opção ainda também, que eu acredito que vai sair com SG nessa rodada, é o Flamengo. Quem sabe o Samir seja uma boa opção. Não sei, não sou flamenguista, mas os flamenguistas possam aí, quem sabe, nos ajudar comentando os vídeos depois. Mas o zagueiro, a zaga do Flamengo, acredita que saia com SG. E mais uma opção aí, Michel, para quem acredita no SG do São Paulo. O Breno, ele não é um zagueiro especialista em roubada de bola, mas quem sabe aí o pessoal consiga garantir os 5 pontos do jogo do São Paulo. Bacana. Eu vou indicar aqui mais alguns zagueiros e depois a Luciana vai falar pra gente quais são os zagueiros que vão pro time Mitos da Gazeta. Muita gente fica meio ressabiada de escalar aqueles jogadores mais desconhecidos, tal, só que o Bruno Aguiar do Joinville, ele vem com uma excelente média e é um dos poucos valores do Joinville pro Cartola FC, ok? Quem quiser tentar mitar sozinho, pode dar uma arriscada aqui no Bruno Aguiar. Outro zagueiro que eu apontaria também como sem ser um medalhão, mas que vem fazendo umas pontuações bacanas, é o Fred do Goiás. E é jogador, ó, que alterna altos e baixos, quando joga em casa pontua bem, na rodada retrasada fez 12,20 pontos e custa apenas 6,27 cartoletas. E concordo plenamente com a Luciana sobre a indicação do Manuel. Agora, eu acho que a gente deve se basear também no seguinte fator. Tanto o Corinthians como o Atlético Mineiro são os líderes do campeonato. Então, se você não está indo com muitos jogadores que atuam fora de casa e de repente quer tentar a sorte num zagueiro do Corinthians ou num zagueiro do Atlético Mineiro, Felipe ou Leonardo Silva. Agora, lembrando da ascensão do Santos no campeonato, David Braz, ok? Luciana, quais são os zagueiros que vão para o time Mitos da Gazeta? Então, Michel, Manuel, como eu já havia falado, do Cruzeiro. O Samir, acreditando aí numa crescente também do Flamengo, que está lá no G4 agora. E vou com você de Fred do Goiás. Bacana, Fred do Goiás então no time Mitos da Gazeta para completar esse trio. Galera, lembra que na rodada passada eu tinha falado que o Felipe Macedo ia valorizar? Ele vinha de menos 7,2, fez menos 0,8 e valorizou quase uma cartoleta. É assim que funciona a valorização no Cartola FC, ok? O jogador às vezes não precisa fazer pontos altos, ele precisa fazer apenas mais pontos do que fez na rodada anterior. Vamos agora então partir para o meio de campo. E na minha opinião, para o meio de campo e para o ataque para essa rodada, a gente tem excelentes opções. Luciana, meio de campo, quais que você prefere? Meia atacantes? Michel, eu geralmente prefiro meio atacante, sim. Eu não me dou muito bem com jogadores aí. Quando o Otávio estava nas altas dele lá, eu nunca consegui escalar ele para dar sorte. Quando eu escalei ele, me dei mal. Então eu estou indo sempre com meio atacante. Nesta rodada aqui, você vai de Lucas Lima ou de Giovanni Augusto? E ao longo do Cartola, qual dos dois que você prefere? Ao longo do Cartola, eu tenho escalado no meu time o Lucas Lima, mas poucas vezes eu me dei bem com ele das que eu escalei. Mas o Giovanni Augusto eu não escalei muito, não. Então eu não sei te dizer, mas eu gosto mais do Lucas Lima. Eu acho que ele faz um bom jogo, apesar de ele não pontuar muito bem no Cartola. E eu tô perguntando isso porque no site da Gazeta do Cartola, no duelo de jogadores desta semana, os dois jogadores que o Saizik escolheu, Lucas Lima e Giovanni Augusto. Entre lá e deixe o seu palpite. Qual jogador vai se dar melhor nesta rodada? Lucas Lima ou Giovanni Augusto? Vamos agora então partir para a indicação dos meio-campistas da Luciana. Bom, já acho que o Otávio você não deve escalar, e eu também fiquei muito triste com a queda dele no Cartola FC. Infelizmente, também não vou indicar ele esta rodada. Na minha opinião, a gente tem ótimas opções. E é justamente quando a gente fala que não vai indicar que o jogador vai lá e imita, hein? Mas vou confiar aqui no taco da Luciana. Quais são os seus meio-campistas preferidos, Luciana? Então, Michel, eu acho que o Alan Patrick do Flamengo ele vem fazendo excelentes jogos aí. Então, eu acredito que seja uma boa possibilidade para essa próxima rodada. O Ganso, você que é mais fã do Ganso do que eu acredito, eu acho que, quem sabe,
seja uma possibilidade para essa rodada também, Michel. E aí tem o Henrique, o ano passado, o Henrique do Cruzeiro, o ano passado ele fazia umas pontuações muito boas. Esse ano eu não vi pontuações muito altas dele ainda não, né, Michel? Pois é, esse ano realmente, depois que saiu o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, ele também deu uma quedinha. Luciana, esses três que você falou, já posso colocar no time? O Alan Patrick, o Ganso e o Henrique? Pode colocar, Michel. Certo. E qual seria aí uma quarta indicação para a galera? Então, Michel, eu tive vendo as notícias aí, existe a possibilidade do Cícero, do Fluminense, estar voltando para essa rodada. Caso ele venha jogar, se ele tiver como provável, a gente pode escalar ele. Caso contrário, uma opção também seria o Rodrigo, do Goiás. Ele vem fazendo umas pontuações boas até, então acho que seria uma possibilidade caso o Cícero não venha jogar, Michel. Bacana, eu vou deixar o Cícero escalado no time Mitos da Gazeta e atendendo seu pedido, se o Cícero não jogar, nós colocaremos então o Rodrigo do Goiás, ok? Ok, Michel. Bom, deixa eu passar aqui mais algumas dicas aqui do meio de campo. A primeira delas, eu sei que tem muita gente que já tentou a sorte com o Paulo Roberto do Figueirense. Eu acho que ele é um tiro no escuro para esta rodada aqui, certo? Não é uma das minhas opções favoritas, mas fica aqui como um tiro no escuro. No time do Flamengo, nós temos boas opções no meio de campo. Nós citamos o Alan Patrick. Porém, quem pontuou muito bem na rodada passada foi o Everton. Então fica aqui também uma recomendação do Everton. É lógico que o Canteiros fez até mais pontos do que o Everton, mas a possibilidade do Everton estar se dando melhor no Cartola é um pouquinho maior. E no meio de campo do São Paulo, realmente agora o pessoal está começando a me seguir e está escalando o Paulo Henrique Ganso, né? Mas eu quero dizer que tanto o Michel Bastos como o Thiago Mendes são ótimas opções e me surpreendeu muito a atuação do Rodrigo Caio, que fez 12,20 pontos. Eu acho que um meio-campista do São Paulo não pode faltar no time. Tem gente que está com o Ganso na lista negra, então talvez Michel Bastos, Thiago Mendes ou Rodrigo Caio. E eu não vou falar agora se eu vou de Paulo Henrique Ganso no meu time ou não, porque senão o meu adversário no campeonato de time mitos da Gazeta já vai saber aí alguma partezinha do meu time. E para finalizar esta parte aqui do meio de campo, quero destacar também o meio de campo do Goiás. Temos dois jogadores aqui que estão com médias muito boas. O Rodrigo, que é o preferido da Luciana e deve entrar no time Mitos da Gazeta se o Cícero não jogar, mas tem também o Lineker, que vem fazendo algumas boas pontuações, certo? Assim como no time do Fluminense, se você não gosta tanto do Cícero assim, uma outra boa opção para essa rodada eu consideraria o Gustavo Scarpa. E no time do Cruzeiro, eu acho que, sem ser o Henrique, uma outra grande opção seria o Ariel Cabral. Só que eu ainda não vi um jogo do Ariel Cabral no Campeonato Brasileiro. Quem tiver referências dele, pode postar aí no YouTube também, combinado? Bom, chegamos no ataque e antes mesmo de eu saber da opinião da Luciana, eu quero falar uma coisinha aqui rapidinho. Cruzeiro vai jogar contra o Vasco. Ótima opção aqui, ó. O William Bigode ou o Alisson. Um desses dois aqui tem que estar no seu time, hein? Goiás contra a Ponte Preta. Gente, eu se fosse vocês, não colocaria muitos jogadores do Goiás no time não, hein? O Goiás também oscila muito. Porém, se você não tá indo com muitos jogadores do Goiás, ou o Eric, ou o Bruno Henrique, ou o Zé Love, um deles também é uma boa opção para estar no time, certo? Principalmente para quem quer imitar sozinho. Eu acho que poucas pessoas vão com o ataque do Goiás. Agora, olha que interessante que nós vamos ter o confronto na Vila Belmiro entre Lucas Prato e Ricardo Oliveira. Tem gente que vai estar colocando os dois no time? Eu acho que tem, hein? Quem vai estar colocando os dois jogadores no time, deixa postado aí no YouTube também. E um outro jogador muito interessante aqui, Fred do Fluminense, jogando em casa. Eu acho que o Fred tem tudo para sair da má fase e marcar um gol. E mesmo jogando fora de casa, eu também destacaria
o André do Esporte, ok? O André, ele vem marcando os golzinhos aí no campeonato. Tem mais jogadores para eu falar, mas eu não quero falar de todos e deixar a Luciana de fora. Luciana, sei que tem mais jogadores aí que você quer citar. Pode começar a falar então pra gente aí quais são as suas indicações para ataque. Eu acho que o Ricardo Oliveira é um jogador que eu sempre escalo ele, e jogando em casa, eu acredito que seja uma possibilidade aí para quem quer garantir pelo menos aí, quem sabe, uns 8, 9 pontos com ele. Espero que ele faça um golzinho em casa, mesmo jogando contra aí o vice-líder da tabela. O Pato me surpreendeu muito a pontuação alta que ele fez na última rodada. Espero que ele faça essa pontuação na próxima rodada também. Então, acredito que Ricardo Oliveira, Pato e até mesmo o Kaique do Flamengo. O Flamengo vem crescendo muito, já está no G4 aí. Então, o Kaique, eu acredito que também seja uma possibilidade aí para os flamenguistas ou para quem queira aí estar confiando no Kaique. Bacana, tinha certeza que você ia falar do Kaique, do Alexandre Pato, por isso mesmo que eu deixei para você falar, porque eu também acho que são jogadores que podem pontuar muito bem nessa rodada. Essa pontuação aqui do Alexandre Pato, ele deu uma entrevista depois do jogo, dizendo que o Osório tem ensinado ele a fazer muitas coisas além de só atacar, principalmente marcar, e ele fez muitas roubadas de bola contra o Grêmio. Esperamos que seja assim também contra a Chapecoense. Bom, vamos então partir para os técnicos. Técnico, gente, é aquele que é mais favorito para a rodada, certo? Na minha opinião, seria ou o Juan Carlos Osório do São Paulo, ou o Oswaldo de Oliveira do Flamengo, ou até mesmo o Mano Menezes do Cruzeiro. Mas e na sua opinião, Luciana, qual desses que vai estar no time Mitos da Gazeta? Então, Michel, de técnico para o time Mitos da Gazeta, a gente pode escalar o Juan Carlos Osório. Vai jogar o São Paulo, joga em casa contra o Chapecoense, que vem caindo na tabela, então acredito que seja uma boa aposta, Michel. Bacana, lembrando que o time Mitos da Gazeta dessa rodada custou apenas 139 cartoletas. Bom, agora que já estão dadas as dicas da rodada, e eu já preferi fazer um vídeo curtinho no começo, até para bater um papo melhor com a Luciana agora para o final do vídeo. Luciana, normalmente quando você vai montar teu time, durante muito tempo você ficou na vice-liderança da Liga Gazeta, agora continua no top 10. Você costuma gastar todas as cartoletas que você tem? Seus times costumam sair baratinho assim? Isso influencia em algo nas suas decisões para o Cartola FC? Não, não, Michel, não levo isso em conta, não. Eu tenho 227 cartoletas, eu acho, mas eu não gasto tudo, não. Eu vou com um time que eu acredito que vai pontuar bem, independente se vai custar 130, 150 ou 200 cartoletas. Luciana, você é corintiana e nesta rodada você não escalou nenhum jogador do Corinthians. É porque ele está jogando fora de casa? É porque você não é clubista? Ao mesmo tempo você também não escalou nenhum jogador do Internacional? É porque você acha que não tem nenhum valor bom do Inter para esta rodada? Como que você lida com o teu time de coração no Cartola FC? Então, Michel, dificilmente eu aposto no Corinthians, como eu falei na última rodada lá. Eu aposto 2, 3 jogadores no máximo. Não gosto de ficar apostando no Corinthians porque eu fico bravo se os jogadores vão mal, eu fico torcendo contra, daí não dá. E apostar no time que vai jogar contra, eu acho que não tem nenhuma boa opção para o Inter para essa rodada. O Inter não sai do meio da tabela, né, Michel? Então, não sei. Bom, o time Mitos da Gazeta dessa rodada, Luciana, ficou com a seguinte formação: 3-4-3, no gol Danilo Fernandes, na zaga Manuel, Samir e Fred, no meio de campo Alan Patrick, Ganso, Henrique, Cícero. Se o Cícero não jogar, a gente vai colocar o Rodrigo do Goiás, e no ataque Ricardo Oliveira, Alexandre Pato e Kaique. E o técnico é o Juan Carlos Osório. Posso confirmar? Pode confirmar, Michel. Bacana, está salvo então o time Mitos da Gazeta dessa rodada, mas não vou deixar a Luciana ir embora agora não. É muito difícil a gente ver uma cartoleira mulher aqui conversando com a gente, e normalmente a gente brinca muito, Luciana, que a gente fala que quando chega na hora dos jogos, os homens querem assistir as partidas, ficar na frente do computador, e a mãe, a irmã, a namorada, a noiva, a esposa não deixa, quer fazer outra coisa, quer a presença do marido, do namorado lá. E você que é mulher, nas horas dos jogos, o que você faz? Você desencana de futebol, vai ver novela? Ou não? Você também fica grudada no radinho, na internet? Ah, Michel, eu fico acompanhando todos os jogos. É um jogo na TV, um no computador ligado,
E o aplicativo acompanhando o Cartola, do aplicativo do Cartola no celular. Eu fico acompanhando todos os jogos, Michel. Bem cenário. Independentemente se é jogo do Corinthians ou não. Independente se é jogo do Corinthians ou não. Na verdade, eu coloco o jogo que eu tenho mais jogadores escalados no Cartola. E como que você conheceu a Gazeta do Cartola? No Google, Michel, eu coloquei lá dicas do Cartola, então fui vendo algumas opções e lá tava o Gazeta do Cartola. Foi E no isso Google. tudo porque você queria alguma forma de ganhar dos seus adversários aí? Isso mesmo, tá procurando algumas dicas para ganhar do pessoal aqui que é concorrente. Você entrou também recentemente no campeonato de times da Gazeta do Cartola, e aí eu queria saber assim, também é uma emoção a mais você acompanhar o desempenho seu e do seu adversário na sua divisão, no seu grupo? É sim, Michel, é assim, fica acompanhando, ver qual é o time do meu adversário, fico torcendo para tomar gol, para não fazer nada, bem isso mesmo. E você tá numa posição na liga muito melhor do que a minha, que é quem faz os vídeos de dicas. De alguma forma a Gazeta do Cartola te ajudou, Luciana? Sempre me ajudou, o Michel, sempre me ajudou. Eu sempre faço meu time com base nas informações que vocês passam e algumas outras que eu ainda entro nos sites dos clubes. Até previsão do tempo eu vejo lá como que vai estar o tempo em determinada arena que vai acontecer os jogos. Mas sempre me ajudou muito. Eu sempre acompanhei os vídeos, então você tem bem grande parte aí no meu sucesso da minha classificação na liga. Obrigado, fico feliz por isso, mas eu que te parabenizo pelo seu desempenho. Antes de você deixar uns recados finais e mandar abraço aí para quem você quiser, queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para essa galera que está tentando mitar, que está tentando chegar no top da liga. O que você poderia falar para esses cartoleiros, para eles não desistirem, seguirem em frente? Como é que é? Ah, Michel, acho que tem que arriscar, porque se você acredita às vezes muito no mesmo num time que você acha que vai fazer aquela pontuação, acaba fazendo a pontuação média, né, de todo mundo ali, 50, 60. Se você não arriscar, você não vai conseguir passar os seus adversários. Então, é isso mesmo, tem que arriscar e contar com a sorte também, né, Michel? Que eu acho que muito da minha pontuação é muita sorte. Bom, todo mundo que fala que a pontuação boa é por sorte, eu já vou deixar minha opinião aqui. Se um dia eu mitar no Cartola, não é sorte não, hein? Me dedico demais ao Cartola FC para ser considerado sorte. Se a Gazeta mitar, é por competência. Luciana, muito obrigado pela sua participação. O canal está aberto para quando você quiser voltar e deixo o espaço aberto para você mandar um abraço aí para quem você quiser. Tá certo, Michel. Vou mandar um abraço pro pessoal lá de Brusque, que é da onde eu sou natural, Santa Catarina. Estou participando de uma liga lá também, então eu fico competindo com o pessoal de lá. Um abraço aí, pessoal de Maringá, das ligas aqui que eu faço parte, Michel. Bacana, boa sorte na rodada, vamos todos mitar e em breve eu volto com um novo vídeo. Fui!